certo? Então, nesse encontro de hoje, uma revisão sobre aspectos essenciais e um destaque sobre alguns aspectos relacionados aos procedimentos do agravo de instrumento e da apelação. Por que a gente estuda apelação e agravo de instrumento juntos? Claro que é possível nós falarmos de apelação e agravo de instrumento separadamente, certo? Porque, afinal de contas, são recursos que têm seus procedimentos separados, previstos de maneira separada, né, no Código de Processo Civil. No entanto, pessoal, o Código de Processo Civil de 2015, a meu ver, de uma maneira não tão bem organizada como deveria, ele, digamos assim, aproximou a apelação e agravo de instrumento, né? Por que eu digo isso? Porque, à luz de modelos anteriores, o próprio Código de 1973, pelo menos em sua versão original, autorizava esse modo de pensar, se poderia dizer que sentença era bem diferente de decisão interlocutória, não apenas em relação à localização do procedimento, mas também em relação ao conteúdo do procedimento, né? Costumava-se definir sentença pela localização e pelo conteúdo, e costumava-se vincular o recurso de apelação, por exemplo, à prolação a impugnação de uma decisão que julgasse o mérito ou que dissesse que não seria possível julgar o mérito, né? Ou seja, sentença definitiva e sentença terminativa. E ao agravo do instrumento tocaria, né, a impugnação de decisões interlocutórias que resolvessem outras questões, como como o próprio nome do pronunciamento, né, decisões interlocutórias, relacionadas a provas, relacionadas à competência, relacionadas a liminares, e assim sucessivamente, né? Mas essas decisões não se refeririam propriamente, por exemplo, ao mérito da causa. Isso não era contemplado no início da vigência do Código de 1973. Bom, as coisas foram mudando, o código foi sendo reformado, e essas afirmações que eu acabei de fazer aqui foram sendo colocadas em xeque, foram sendo cada vez mais, por assim dizer, questionáveis, no mínimo questionáveis, né? Não nos cabe aqui, me parece despiciendo, fazer aqui para vocês uma exposição da evolução do Código de 73, né? Se vocês tiverem algum interesse, eu escrevia a respeito disso, né, à luz do Código Revogado, eu escrevi sobre as sucessivas reformas que foram acontecendo no Código de 1963, escrevi vários livros a respeito disso, mas eu só queria fazer essa aproximação e essa distinção entre o Código Revogado e o novo que já não é tão novo assim, que é de 2015, né, para destacar como é que funciona isso no Código de 2015. Por que eu me preocupo com isso, eu quero chamar a atenção de vocês a respeito disso? Porque aquela afirmação, segundo a qual haveria uma correlação entre pronunciamento e o recurso cabível, no sentido de que, por exemplo, decisão sobre o mérito é sempre impugnável por apelação, né? E questões que não digam respeito ao que seria o conteúdo apropriado a uma sentença, por sua vez, né, diria respeito, então, ao agravo do instrumento, essa correlação entre pronunciamento e recurso cabível, ela, se não foi totalmente abandonada, ela restou, no mínimo, mitigada no contexto do Código de 2015. Por que isso? Nós já observamos, né, e ao longo desses nossos encontros aqui, desde o começo do ano letivo, que nós temos no Código de Processo Civil de 2015 o reconhecimento de que o mérito pode ser julgado, né, naquele pronunciamento que fica alocado no final do procedimento em primeiro grau de jurisdição, que nós chamamos de sentença, né? Poderíamos até dizer que, tipicamente, o mérito é julgado por esse pronunciamento que está ali localizado no final do procedimento em primeiro grau de jurisdição, mas o mérito não é julgado apenas ali. O Código de Processo Civil de 2015, textualmente, né, em seu artigo 356, trata do julgamento antecipado parcial do mérito.
E o próprio artigo 356, também textualmente, estabelece que aquele pronunciamento é uma decisão interlocutória, que julga o mérito, e em julgando o mérito, né, apesar de julgar o mérito, é decisão interlocutória impugnável por agravo do instrumento. Então, vejam, não é, à luz do Código de Processo Civil de 2015, algo absoluto dizer assim que decisão sobre o mérito é sempre sentença. Há até na doutrina alguns colegas, alguns autores, que chegam a dizer que isso corrompeu o conceito de sentença, que tipicamente uma sentença, o pronunciamento de mérito teria que ser chamado sentença. Inclusive, à luz do Código Revogado, alguns colegas falavam em sentença parcial do mérito, né? Não me parece, contudo, apropriado usar esses termos, pessoal, à luz do Código de 2015, porque o Código de 2015 foi muito claro a dizer que estamos, no caso, diante de decisão interlocutória impugnável por agravo do instrumento. Ok? Então, aquela primeira premissa de que decisão de mérito é sempre apelável, que alguns poderiam suscitar, sobretudo à luz da versão original do Código de 1973, ela não é aceitável, sem reservas, à luz do Código de 2015, porque nós temos decisões interlocutórias de mérito. E isso é confirmado, seja no artigo 356 do Código de Processo Civil, né, que trata do julgamento antecipado parcial do mérito, né, e esse pronunciamento é uma decisão interlocutória, e diz o parágrafo 5º que a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo do instrumento, e mais adiante, o artigo 1015, em seu caput inciso 2º, vai estabelecer que cabe agravo do instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo, né? Eu vou destacar aqui rapidinho, para o caso de alguém de vocês não ter o texto aí à mão, né? Então vejam ali, o artigo 1015 do Código de Processo Civil diz: cabe agravo do instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo. Então é decisão interlocutória de mérito. Então, vejam, criticável ou não, e cada um de nós, vocês, eu e outros colegas que escrevem sobre essa matéria têm liberdade para criticar, né, essa opção do legislador. O fato é, o legislador, quando tratou das decisões que podem versar sobre o mérito, não as vinculou de maneira exclusiva a uma sentença. Pode haver decisão interlocutória de mérito no Código de Processo Civil de 2015. A gente pode levar esse paralelo adiante. Então, por exemplo, o Código Revogado de 1973, quando falava do cabimento da ação rescisória, no artigo do Código Revogado, né, que tratava do cabimento da ação rescisória, dizia: a sentença de mérito pode ser rescindida, né? Então, vejam, havia essa ideia de que o mérito é julgado por sentença. Agora, o Código de Processo Civil de 2015, quando trata do cabimento da ação rescisória, não fala mais em sentença de mérito, fala ali no 966 caput. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida e assim sucessivamente. E por que o legislador fez assim? Na verdade, eu posso dizer isso para vocês porque eu ajudei a elaborar esse dispositivo na época do anteprojeto, né, que deu origem ao Código de Processo Civil de 2015. Fez-se dessa maneira porque já se antevia que não apenas sentenças poderiam ser impugnadas através de ação rescisória, mas também decisões interlocutórias que versassem sobre o mérito do processo, o mérito da causa. Parêntese, apenas para que de repente alguém está assistindo o vídeo lá no futuro, né, e pega a informação parcial. Então, abrindo um parêntese aqui, o Código de Processo Civil de 2015, pessoal, também admite ação rescisória contra decisões, né, que não sejam de mérito, ok? Então, o Código de Processo Civil de 2015, quando tratou do cabimento da ação rescisória,
ele versou lá no caput, né, sobre decisões de mérito, mas na sequência, no parágrafo 2º do mesmo dispositivo, ele deixa claro, o Código de Processo Civil, que pode suceder que haja uma decisão que, embora não seja de mérito, ou seja, não esteja encartada entre aquelas decisões que, de acordo com o Código, devem ser consideradas de mérito, essa decisão, vou ficar aqui só no inciso 1º, porque o inciso 2º demandaria uma análise um pouco mais demorada, a gente vai fazer isso quando falarmos sobre ação rescisória, nova, desde que impeça, nova propositura da demanda. E quando é que isso pode acontecer? Vejam, primeiro, vejam ali quando é que eu estou diante de uma decisão terminativa e uma decisão definitiva. A doutrina mais recente, o pessoal mais novo, né, que trata dessa matéria, eu percebo às vezes que eles não se preocupam muito com essa distinção entre decisão terminativa e decisão definitiva. Mas se eventualmente vocês encontrarem na doutrina e até na jurisprudência essas expressões, né, ao menos no que se refere ao direito processual civil, chamamos de decisão definitiva aquela que decide o mérito. Decisão definitiva é aquela que trata do mérito. Então, quando o juiz julga o pedido procedente ou improcedente, nós falamos em decisão definitiva. Decisão terminativa, pessoal, é aquela, de acordo com a doutrina também, em que se põe fim a um procedimento, a uma etapa procedimental, por exemplo, se dizendo que não é possível julgar o mérito, né? Então, por exemplo, quando o juiz diz que o autor carece de legitimidade ad causam, né? A falta de legitimidade para a causa é um desses motivos que podem levar à terminação do processo sem que o mérito seja decidido. Ou seja, o juiz não chega a dizer se o autor da ação tem ou não razão para, por exemplo, condenar o réu. Mas prossigamos ali na leitura agora do 485. Né? Então percebam, o 485 diz, o juiz não resolverá o mérito. E para ficar aqui apenas no exemplo a que me referi, né, quando ele verificar a ausência de legitimidade ou também de interesse processual. Mais adiante, o Código, no artigo 487, quando ele fala das decisões definitivas, ele diz, haverá resolução do mérito. Né? Daí, a hipótese típica, a hipótese mais frequente, embora essa expressão típica, né, decisão de mérito típica e atípica, não, a meu ver, não faça muito sentido mais, à luz do Código Novo, o Código de 2015, mas a hipótese mais comum, quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado, né? Seja na ação, seja na reconvenção. A reconvenção nada mais é do que a ação movida pelo réu contra o autor no mesmo processo. Então aqui, havendo resolução de mérito, estamos diante de decisão definitiva. Não podendo haver resolução do mérito, decisão terminativa. Agora notem, pessoal, normalmente, quando o juiz profere uma decisão dessa natureza, ou seja, ele não resolve o mérito, isso não impede, né, a propositura da ação. Né? Então diz aqui o 486 caput. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. Né? Então vamos pegar aqui a hipótese do... imaginem ali a hipótese do inciso terceiro. Vamos lá. Né? O juiz não resolverá o mérito quando, terceiro, por não promover os atos e diligências que lhe incumbiram, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Não é uma situação que se costuma enquadrar aqui nesse inciso, é do caso em que o autor teria que recolher custas para a citação do réu e ele não faz isso. E o juiz intima o autor para recolher essas custas, ele não recolhe as custas, daí o juiz profere essa sentença com base no artigo, profere sentença com base no artigo 485, inciso 3º. Ora, nesse caso, o juiz não decidiu o mérito e não há óbice a que o autor proponha a ação de novo, né? Diz aqui o 486, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito, não obsta a que a parte proponha de novo a ação. Então, exemplo, quando o autor não recolhe custas e com isso não se realiza a citação do réu. Mas pode haver situações, pessoal, em que, embora
eu esteja diante de uma decisão terminativa, né, esse pronunciamento seja equiparável a uma decisão definitiva. É uma decisão que formalmente não julgou o mérito, mas é como se tivesse julgado o mérito. Há algumas situações que de fato são limítrofes, né? Um exemplo que a doutrina costuma citar, aliás, a doutrina antiga costuma citar, diz respeito à ação declaratória de uso capião. Né? O que é que pode suceder na ação de uso capião? Imaginem, o Gabriel move uma ação contra o Rafael, né, de uso capião, dizendo, olha, eu usei o imóvel, né, por 6 meses, e por conta disso, eu quero que Vossa Excelência declare o uso capião, a aquisição da propriedade por uso capião extraordinário. Ué, mas daí o juiz, nesse exemplo aqui, eu vou aproveitar que está com a cara revelando o rosto aqui, o Juan Carlos, recebe a petição inicial e fala assim, ué, mas para aquisição da propriedade imóvel por uso capião extraordinário, nas condições aqui mencionadas, deveria haver o uso, etc., parará, entre ausentes e assim por diante, por 20 anos, por exemplo. Né? E você está querendo a propriedade, adquirir a propriedade, que se reconheça a sua aquisição de propriedade por uso capião, porque usou por 6 meses. Então, nesse caso, o que é que o Juan vai dizer? Esse pleito, né? Falta ao autor da ação, que veicula esse tipo de pedido, interesse processual, né? Então o juiz recebe essa petição inicial e diz assim, ó, em falta de interesse processual. Agora, imaginem se nessa mesma ação o autor tivesse afirmado que usou por X anos o imóvel, ou seja, de acordo com a petição inicial, a pretensão dele, ao menos em tese, estaria em consonância com a lei, né? Ela não seria repudiada pela lei, ao menos em tese, mas no curso da instrução, ouvindo testemunhas, à luz de prova documental e etc., se revela que o autor está ali naquele imóvel há apenas 6 meses. Daí você dirá, o que é que o juiz Juan Carlos vai fazer nesse caso? Bom, já houve instrução, ele vai julgar o pedido improcedente. Ora, mas essas duas situações, substancialmente, são idênticas. O que mudou foi o modo como o autor veiculou a sua pretensão. Numa, ele falou que usou por 6 meses, na outra, ele falou que usou de acordo com a lei, pelo tempo necessário para a aquisição da propriedade por uso capião, mas a instrução provou que ele usou por 6 meses. Mas por que num caso se julga o pedido improcedente e no outro caso se diz que falta ao autor interesse processual e daí se profere decisão terminativa? Vejam, sobretudo em relação àquilo que parte da doutrina, inclusive à luz do Código de 2015, costuma chamar de condições da ação, né? Há uma tendência em se dizer que esses temas se ligam ao mérito. Né? Aliás, até na doutrina italiana e aqui na doutrina brasileira, eu já vi algumas pessoas mencionando isso, eu cito isso no meu livro, aqueles de vocês que eventualmente já tiverem lido já devem ter visto isso. Há aqueles que falam que legitimidade processual e interesse processual integrariam o mérito em sentido amplo. Né? Por que, pessoal, integrariam o mérito em sentido amplo? Porque notem, eu falei agora do interesse, e a gente já viu que nesse caso aqui, rigorosamente, o autor não tinha direito. Agora imaginem outra hipótese. Né? A Kátia ajuiza uma ação contra a Lorena, ok? E o juiz diz assim, não, Kátia, você está movendo uma ação contra a Lorena, mas a ação deveria ter sido movida não contra a Lorena, mas contra a Débora, por uma razão qualquer. Né? Então a Lorena não tem legitimidade processual ad causa. O que é a legitimidade processual? Legitimidade para a causa. É a pertinência subjetiva da ação. Né? Então eu olho à luz da situação de direito material que é veiculada na demanda, se aquele pedido é pertinente a A e a B. Essa ação é pertinente à Lorena? Não. Por quê? Porque a Lorena não faz parte da relação jurídica contratual, por exemplo. Quem faz parte da relação jurídica contratual com a Kátia é a Débora. A Lorena é apenas proprietária do imóvel vizinho, por exemplo.
ou coisa parecida, né? Daí o juiz vai dizer, não, ó, a Lorena não tem legitimidade processual de causa. Ora, quando eu digo que o autor, por exemplo, não tem legitimidade para a causa, rigorosamente, isso é até mais grave do que dizer que o pedido do autor tem que ser julgado improcedente. Seria como que uma improcedência, para usar uma expressão latina, prima facie, ou seja, é de cara improcedente o pedido. Porque se você não tem legitimidade de causa, com mais razão ainda, o teu pedido jamais seria julgado procedente, né? Então, por isso que não é inapropriado dizer que se poderia, né, considerar legitimidade e interesse como que integrantes do mérito em sentido amplo. Mas o Código de Processo Civil de 2015 assim não considera. O 485 é claro, do Código de Processo Civil, é claro em considerar legitimidade ou interesse processual como, né, a ausência de legitimidade e interesse processual como circunstâncias que levam à não resolução do mérito. Mas diante disso que eu estou falando aqui para vocês, pessoal, é que o Código de Processo Civil ali no artigo 486 excepciona aquela regra geral, segundo a qual a decisão que não resolve o mérito não obsta a que se proponha novamente a ação. Porque o parágrafo 1º vai dizer ali, ó, que no caso de extinção em razão de litispendência, e nos casos dos incisos 1º, 4º, 6º e 7º do 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. Não vou falar aqui de todos os incisos indicados, mas apenas do inciso 6º, que fala da legitimidade e do interesse processual. Ora, voltemos ao exemplo. A Kátia ajuizou uma ação contra a Lorena. A Lorena diz, excelência, eu não tenho legitimidade de causa, né? Quem tem legitimidade para a causa é a Débora, eventualmente, que fez contrato com a Kátia. Daí o juiz vai dizer assim, putz, realmente. Quer dizer, ele não vai dizer assim, putz, realmente. Né? Ele vai dizer assim, realmente, falta legitimidade à Lorena para figurar no polo passivo do processo, da causa, da demanda. Daí o juiz vai dizer, extingue o processo sem resolução do mérito. Ok? Ok. Agora, vejam, o 486 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º, que está aqui na tela, ele diz assim, que, nesse caso, a propositura de nova ação depende do quê? Da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito. Ora, pessoal, como é que eu resolvo isso? Como é que eu afasto esse vício? Diz a lei, a propositura da ação, né, a nova propositura da ação depende da correção do vício. A correção do vício, nesse caso, implicaria em que a Kátia não moveria a nova ação contra a Lorena, mas contra a Débora, nesse exemplo. Se a ação é movida agora pela Kátia contra a Débora, é a mesma ação? Vocês se lembram, quando vocês estudaram, provavelmente no 2º ano, tem faculdades que chamam essa disciplina de Teoria Geral do Processo, outras de Introdução ao Processo Civil, mas não importa. Vocês devem ter estudado os elementos da ação. Né? Os 3 elementos da ação: partes, pedido e causa de pedir. Se eu mudo as partes, como princípio, eu altero a ação. Então, se a Kátia moveu a primeira ação contra a Lorena, e para veicular novamente aquele pedido, né, ela agora tem que mover a ação contra outra pessoa, que no exemplo agora é a Débora, né, que teria, sim, a Débora legitimidade para a causa. Rigorosamente, pessoal, eu estou diante do quê? De uma nova ação. É uma ação diferente, né? Então, por isso é que em situações como essas, a gente pode dizer que estamos diante de uma sentença terminativa com efeitos de definitiva. Pelo menos, se não todos os efeitos de uma decisão definitiva, de uma decisão de mérito, pelo menos alguns deles. Né? Por quê? Porque rigorosamente eu não consigo, nesse exemplo, repropor a mesmíssima ação. É até inapropriado dizer que eu vou repropor a ação, porque a ação é outra. Né? Então, uma coisa é a ação de A contra B, outra coisa é a ação de A contra C. São ações diferentes. É disso que o Código está falando lá no artigo 966, pessoal. Parágrafo 2º, inciso 1º. Né? Por quê?
Porque essa decisão, que não é de mérito, de acordo com a lei, ela impede a nova propositura da mesmíssima demanda, e ela pode ser objeto da ação incisória, ok? Agora, vejam, fecho parêntese aqui, né? Fecho parêntese aqui. O caput no artigo 966 se refere à decisão, e não mais à sentença de mérito. Algo similar sucede ali no artigo 502 do Código de Processo Civil, cujo artigo correspondente no Código Revogado, quando falava ali da coisa julgada, não usava no Código Revogado, ao invés de decisão do mérito, sentença de mérito. Então, pode haver coisa julgada em se tratando de decisão interlocutória de mérito, e pode ser alvo de ação incisória a decisão interlocutória de mérito transitada em julgado, né? Então, percebam vocês, pessoal, né, diante disso tudo que a gente está falando, que não há mais, como se poderia dizer que havia, à luz do Código de 1973, uma correspondência entre decisão de mérito ser impugnável por sentença de mérito é aquela impugnável por sentença e assim sucessivamente. Ok? Então, pode haver decisão de mérito impugnável também por decisão interlocutória. Um outro ponto, e também aqui o Código de 2015 se afastou daquele princípio que orientava o Código de 73, as decisões interlocutórias antes eram impugnáveis por agravo. Mas hoje nós podemos ter decisões interlocutórias impugnáveis por apelação, né? Então, à luz do Código de 2015, embora isso possa causar espécie, né, aqueles que têm um pensamento mais tradicional ou conservador, cabe, ou ao menos pode em tese caber apelação contra a decisão interlocutória, ainda que não caiba contra a sentença. Pode caber apelação contra a decisão interlocutória, ainda que não caiba contra uma sentença. Não é algo assim absolutamente frequente, né? Não é algo assim absolutamente comum, mas pode suceder. Então imaginem o seguinte: processo de conhecimento, uma das partes requer a produção de uma prova pericial, e o juiz diz assim, olha, quem vai custear a prova pericial será o autor, tá? Então o juiz fixa ali os honorários do perito, sei lá, 10 mil reais, por exemplo, né? São os honorários do perito, intima o autor para pagar isso daí o autor fala assim, putz, sacanagem, não deveria ser eu. Agora, se você olhar o artigo 1015 do CPC, nos incisos do artigo 1015 do CPC, não está previsto o cabimento de agravo de instrumento contra a decisão que estabelece o responsável pelo pagamento das custas, nesse caso. Você poderia dizer, poxa, professor, mas será que aqui eu consigo encaixar a tese da taxatividade mitigada? Eu, como advogado, tentaria. E, eventualmente, vocês, como advogadas e advogados, também o tentem, e o tentando, de repente, dá certo e o tribunal julga o seu agravo. Mas a tendência é que isso bata na trave. A tendência é que o tribunal diga assim, não, isso daí pode ficar para depois. Isso aí não tem problema se isso for discutido por ocasião lá na frente, depois da sentença. Então, não vai admitir a tese da taxatividade mitigada. Imaginem, você é o autor, advogado do autor. O juiz decide que você vai pagar as custas da perícia. Você, eventualmente, fala assim, bom, eu entro com agravo de instrumento. Vai lá e o tribunal diz assim, não cabe agravo de instrumento, taxatividade mitigada não incide aqui, né? Vai para casa. O processo prossegue, o juiz profere uma sentença julgando o pedido improcedente. O autor venceu. Olha só. Né? Então, veja, o juiz proferiu uma decisão interlocutória lá em, exemplo, junho de 2018, dizendo que o autor tinha que pagar as despesas do perito, os honorários do perito. O autor se insurgiu, o tribunal disse assim, não cabe agravo de instrumento, né? Então, vai ter que impugnar isso só quando tiver que recorrer contra a sentença, ok? O processo prossegue, vai o processo andando, chega o momento da sentença, e agora em novembro de 2020, o juiz profere uma sentença julgando o pedido improcedente. Olha só, o autor ganhou. Então, o autor, nesse exemplo,
né? Claro, a não ser que haja outra coisa, mas apenas diante do que eu acabei de dizer aqui, o autor não tem interesse em apelar contra a sentença. O autor não tem interesse, ele é vencedor. Ele não pode esperar uma melhora quantitativa ou qualitativa na sua situação jurídica, então ele não tem interesse em apelar contra a sentença. E você é o advogado do autor. E agora? Você pode apelar contra a decisão interlocutória, embora não tenha interesse em apelar contra a sentença? A resposta é positiva, pessoal. Código de Processo Civil, e isso, olha, eu vejo às vezes advogado, até pessoal que estuda processo civil, que, sabe, você fala assim, olha, esse aqui é estudioso de processo civil, e às vezes você vê o pessoal dizendo que não, que teria que apelar contra a sentença também, né? Teria que apelar contra a sentença também. E, na verdade, o Código de Processo Civil, no artigo 1009, pessoal, ele diz assim, ó, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo do instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Então, em tese, embora, e ainda que isso não seja bastante comum, é possível, não é, a interposição de apelação exclusivamente contra a decisão interlocutória, no caso em que o apelante não tem interesse em apelar contra a sentença, né? Estranho isso, né? Você fala assim, poxa, mas que esquisito, né? Mas é possível. E agora aí outra coisa interessante, pessoal. O legislador, embora ele percebam vocês que ele baralhou tudo, porque do que a gente falou até aqui, nesses poucos minutos de exposição, já ficou claro para vocês que o mérito pode ser impugnável por agravo de instrumento e uma questão resolvida em uma decisão interlocutória típica, porque a decisão que fala sobre custas para as provas, para a produção de provas, pode ser enquadrada como uma decisão interlocutória típica. Ela vai ser impugnável por uma apelação e, eventualmente, pode ser o único objeto dessa apelação. E não tem nenhum problema nisso. De acordo com o Código de 2015, está certo isso. Agora, percebam vocês, se isso que eu estou dizendo aqui está certo, e realmente está, por outro lado, o Código de Processo Civil ele não foi muito feliz na disciplina do procedimento do agravo do instrumento e no procedimento da apelação, né? Nós já tivemos oportunidade de demonstrar a vocês, né, que o Código ele deixou a desejar, por exemplo, quando falou da interposição adesiva do recurso, né? Ele trata da interposição adesiva do recurso apenas da apelação. Mas a doutrina, eu diria que é pacífica, pelo menos aqueles que eu tenho lido até aqui, né? Se vocês encontrarem alguém falando algo diferente, podem me enviar, eu agradeço muito. Mas a doutrina é no sentido de que, assim como pode caber apelação na forma adesiva, também pode caber agravo de instrumento na forma adesiva, se, por exemplo, eu estiver impugnando no agravo de instrumento uma decisão interlocutória de mérito. Então, vejam, todas essas aproximações e distinções a que nos referimos, elas devem, tanto quanto possível, ser observadas no processamento desses recursos. Então, deve caber sustentação oral no agravo do instrumento interposto contra a decisão interlocutória de mérito, né? Pode ser admitido o agravo do instrumento na forma adesiva, né? Claro que, embora haja doutrina tranquila a respeito disso, como mencionei, esses temas ainda não foram suficientemente enfrentados pela jurisprudência, né? Em alguns casos a gente tem até decisões já, alguns casos, inclusive, já chegaram até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, né? E o problema mais grave, a que nos referimos no último encontro antes do Natal, né, antes do recesso, eu até enviei textos de doutrina para vocês, trata da incompatibilidade quanto ao modo como o efeito suspensivo da apelação e do agravo do instrumento
é tratado no Código de Processo Civil, né? Prevalece na doutrina a orientação, por exemplo, de que o agravo do instrumento interposto contra a decisão interlocutória, a que se refere o artigo 356, que é uma decisão interlocutória de mérito, né? Esse agravo do instrumento teria efeito suspensivo ao apeleges. Eu perfilho uma orientação minoritária, pelo menos por enquanto na doutrina, no sentido de que não, né? No sentido de que se poderia, sim, né, conforme o caso, dizer que, na verdade, é a apelação que deve ter o seu efeito suspensivo mitigado, né? Nós já tivemos oportunidade de enfatizar isso quando falamos ali do artigo 1012 do Código de Processo Civil, né? O 1012 do Código de Processo Civil. Deixa eu achar aqui, colocar na tela para vocês. Né? O Código de Processo Civil, no artigo 1012, diz que a apelação tem efeito suspensivo, mas começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que, prossegue a lei aqui, né, confirma, concede ou revoga tutela provisória. Então é possível que na sentença se conceda a tutela provisória. Vejam, a tutela provisória pode ser de urgência ou da evidência. E o artigo 311 do Código de Processo Civil, quando fala da tutela da evidência, dentre outras hipóteses, né, ali no inciso 4º, né, e assim também o inciso 2º, me parece que se aplica bem aqui, artigo 2º e inciso 4º, né, autorizam, né, a prolação de decisão, ainda que não haja urgência, né, decisão concedendo tutela da evidência, né, em situações que, a meu ver, tendem a estar presentes em boa parte, se não em todos, em boa parte dos casos em que o juiz, né, haverá de pôr fim ao processo ali no momento de proferir proferir a sentença, né? Um outro ponto, pessoal, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, né, diz respeito ao seguinte. O artigo 1009, e esse aqui é um ponto bem complicado, tá? Eu peço a atenção de vocês para o aspecto que eu vou chamar a atenção aqui, o vídeo já está chegando ali a 40 minutos, então a gente já vai encerrar para não ficar muito pesado, mas eu gostaria de destacar um ponto para que a gente aprofunde na próxima aula, tá certo? Então imagine o seguinte, e podem ficar com o mesmo exemplo que eu usei até aqui, tá bom? Eu falei das custas relacionadas à prova pericial, né? Aí vem a pergunta. O artigo 1009, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, artigo 1009, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, estabelece, pessoal, que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, né? Agora, como é que eu vou observar o artigo 1009, parágrafo 1º, nos casos em que um dos pedidos tiver sido julgado com base no artigo 356 do CPC e a parte interpuser agravo de instrumento contra essa decisão? Então, imaginem, um exemplo bem... uma coisa bem hipotética aqui, né? Eu faço pedido de indenização por danos materiais, porque a obra que está sendo realizada aqui ao lado do meu escritório, né, derrubou uma parede aqui do meu escritório e, portanto, o proprietário do imóvel vizinho é responsável pelos prejuízos aqui. E, além disso, o proprietário do imóvel vizinho, que está fazendo a construção ali no imóvel vizinho, ele é responsável também pelo prejuízo decorrente do fato de que, em razão de eu ter interrompido aqui a atividade do escritório, ou seria um outro empreendimento qualquer, por exemplo, é uma loja, é uma cafeteria, é uma papelaria, enfim, né? Em razão dessa atividade, da queda ali do muro, da parede, eu acabei não trabalhando por um ano.
e tive prejuízos também. Então eu faço 2 pedidos condenatórios. Né? Eu movo ação contra o proprietário do imóvel vizinho pedindo que o juiz o condene. Primeiro, ao pagamento dos prejuízos, né, causados aqui por conta da obra, construção, etc. e tal. Então, prejuízo aqui do dano em si mesmo, aqui da construção, da minha construção. E segundo, dos prejuízos relacionados ao fato de a minha atividade estar interrompida e eu não poder trabalhar e assim por diante. Né? E o juiz determina a produção de prova pericial em relação àquele primeiro pedido. Ok? Então, o juiz manda produzir prova pericial para verificar se realmente, né, qual a extensão aqui do prejuízo, né, da extensão do dano aqui, o valor necessário à reconstrução da obra que caiu aqui do proprietário aqui dessa loja, né, por exemplo. Aí a pergunta: quando eu interpuser agravo de instrumento contra essa decisão interlocutória, eu terei que observar o parágrafo 1º do artigo 1009, para daí então, pessoal, agitar no agravo de instrumento em preliminar, né, uma impugnação àquela decisão interlocutória, ou eu posso deixar para impugnar essa decisão interlocutória lá no fim, quando for julgado o segundo pedido, né, e for proferida a sentença. Então eu vou encerrar a exposição aqui, essa gravação do vídeo pelo menos, né? E no próximo encontro a gente volta, a gente retoma a atividade discutindo esse ponto, tá certo? Mais uma vez, obrigado a todos. Eu vou encerrar a exposição por aqui e prosseguimos na próxima aula, discutindo esse problema.